Então, agora falaremos sobre a camada controladora, ou camada de controle, no modelo MVC. É a camada que faz a interface entre a camada View, que é a de interação com o usuário, né? E a camada de DAO, camada de acesso aos dados. Então, o usuário informa dados na camada de visão, esses dados passam por uma regra de negócios na camada de controle e são enviados para um banco de dados, ou para buscar alguma informação ou para salvar alguma informação no banco. Essa camada ela faz uso de algumas classes de outras camadas. No caso, a classe postagem ela não pertence a camada nenhuma. É uma classe que está dentro de um pacote chamado entidades, onde a gente faz o mapeamento das tabelas do banco de dados para objetos no nosso aplicativo. Então essa classe ela contém os mesmos atributos da tabela no banco de dados chamada postagem. Então todas as vezes que eu ler alguma informação da tabela postagem do banco de dados, eu vou popular um objeto do tipo postagem para que eu possa manipular ele na minha aplicação. A mesma coisa inverso, se eu tiver algum dado da minha aplicação e eu queira salvar no banco de dados, eu populo um objeto do tipo postagem e envio para a camada de acesso aos dados para que ele salve ou busque alguma coisa relacionada a essa postagem no banco, tá? Então, essa é uma classe que será utilizada na camada de controle. A outra classe que vai ser utilizada é a classe que trabalha a tabela postagem, por isso que ela chama postagem DAO, é a classe de acesso aos dados. Acesso aos dados usando o banco de dados MySQL. Lembre que a gente tem um postagem DAO File, ou poderíamos ter um postagem DAO Firebird, postagem DAO Sybase, postagem DAO qualquer outro sistema de gerenciamento de banco de dados. Como o nosso banco de dados que a gente está trabalhando é o MySQL, essa classe chama postagem DAO MySQL. A gente já viu ela em detalhes, quem não viu pode olhar outro vídeo aí de camada modelo. Então ela faz as operações reais no banco de dados. Então operação de inserção com o método criar, operação de remoção com o método apagar, usando a instrução SQL delete e assim por diante. Já vimos em detalhes como é que funciona. Agora vamos ver como que a camada de controle faz uso destes métodos. Então, todo o acesso ao banco de dados está aqui na camada de acesso aos dados, na camada DAO. A camada controle só vai fazer as chamadas a esses métodos, tá? Então aqui eu adicionei esses dois arquivos neste meu arquivo de controle chamado postagem controller, tá? E agora vamos ver como é que funciona. Então eu tenho que ter um objeto do tipo DAO MySQL para que eu possa chamar aqueles métodos criar, apagar, buscar todos. Então eu defino essa variável como privada, que é uma prática comum da programação orientada a objeto, e no construtor eu instancio um objeto do tipo postagem DAO MySQL. Então, se eu quisesse trabalhar com arquivo, bastaria que eu descomentasse essa linha e, em vez de instanciar um postagem DAO MySQL, eu instanciasse um postagem DAO File. E todas as operações que eu fizesse seriam feitas em um arquivo e não no banco de dados MySQL. Então, as operações aqui, os métodos não são um para um com os métodos da camada DAO, e sim a gente vai fazer uso deles usando as nossas regras de negócio. Por exemplo, nós temos uma função no controle que é salvar. Então o usuário pode disparar essa função através de duas telas. Se ele tiver assim, na verdade é a mesma tela, mas a tela que o usuário vai disparar essa operação de salvar, ela pode estar em dois estados. Ela pode estar no estado de inserção de dados, ou seja, esse dado não existe no banco de dados, será feito um insert, ou no estado de atualização, é um dado que já existe e será atualizado ou modificado. Então, de acordo com o estado que a gente vai ver como é que o aplicativo percebe que estado é esse, de acordo se está setado ou não um ID, a gente vai fazer uma das duas operações. Vai chamar o atualizar lá do meu DAO, que é o meu postagem DAO MySQL, ou vai chamar o criar, passando esse objeto P que é do tipo postagem. Então eu crio um objeto P do tipo postagem e populo ele. Eu estou populando ele aqui com esses dados provenientes de onde? Eu estou passando aqui um array de post. Esse post são os dados obtidos do view, tá? Então quando o usuário preenche o input lá no view, a gente consegue obter isso no servidor através dessa função post
do PHP. Então eu não estou pegando os dados, dados um por um. Eu estou pegando o array e passando para cá. E aqui que eu estou pegando um por um. Então quando eu faço data de índice título, é como se eu estivesse fazendo assim, post. Estou pegando o título utilizando a função post, mas é como eu já passei a função post direto. Então ela faz a associação entre a função post e a variável data. Então internamente dentro do método esse post é tratado como a variável data, tá? Mas é o mesmo post passado como parâmetro. A gente vai ver onde é que a gente passa isso para essa função salvar. Então, se não foi informado um ID, é porque não tem um ID. É porque esse dado está sendo criado agora. O ID é gerado no momento do insert. O próprio SGBD, como a gente definiu aquele campo como autoincrementável, ele vai atribuir um ID para nosso campo da tabela. Então, se não existe ID, se o ID não está setado, ou seja, se esse if for falso, ele vai vir para cá e vai chamar criar, que faz um insert no banco. Só para relembrar o que o criar faz, ó. O criar faz um insert no banco. Se já existe um ID, ou seja, ele já passou pela fase de criação, já fez um insert, então ele já possui um identificador, ele vai atualizar, passando esse mesmo objeto, tá? Beleza. Então, quando ele chegou aqui, como existe, então eu não preenchi ainda nessa parte superior o ID, porque poderia não existir. Então, quando chegou aqui que eu tenho certeza que o ID existe, eu vou lá e preencho o campo ID e chamo atualizar. Então, como o ID poderia não existir, que é no caso de eu criar um novo dado, se chegou aqui o ID não existir, for nulo, ele vem para cá, não seto o ID porque não existe, e chamo o criar com esses 4 campos que eu já tenho, fornecidos pela tela, lá pela camada view, tá? Então lembrando que esses, a gente vai ver ainda lá para frente, mas só para entender que esses nomes aqui são os nomes dos inputs, o name dos inputs lá da minha view, tá? Normalmente a gente coloca os mesmos nomes dos campos do banco de dados, mas não precisa ser. Na verdade, ele precisa ser o nome do input da minha camada view. Beleza. Então eu tenho que salvar aqui de acordo com o estado que a minha tela vai estar. Ele pode ou chamar o método de atualizar ou o método de criar do meu down. E tem outros métodos, né? Eu tenho o método apagar, que dado um ID, dado um identificador, ele cria um objeto do tipo postagem, passa esse ID para esse objeto e chama apagar lá do DAO. Então apagar do DAO vai pegar esse objeto que é do tipo postagem, vai dar um get ID para pegar esse ID e vai utilizar ele numa instrução de delete. Como a gente pode ver aqui, ó, o apagar. Ele vai pegar o postagem, vai pegar o ID e vai usar isso na instrução de delete. Vai deletar de postagem quando o ID for igual a esse informado. E esse método que realmente faz a operação no banco. Eu tenho uma instrução SQL que vai executar essa instrução nessa conexão. Beleza. Tem um outro método, que é o método de buscar e o de buscar todos. O método de buscar é a mesma coisa. Ele vai buscar um registro específico com este ID. Então, eu crio um novo objeto postagem, seto o ID dele e passo para o buscar da minha classe DAO. E o buscar todos a mesma coisa. A diferença desses dois métodos para os anteriores é que eles retornam. Os anteriores só fazem a operação no banco e pronto. Esses dois métodos eles retornam. Então, nesse caso, ele vai retornar um objeto do tipo postagem, tá? Porque é isso que o buscar retorna. O buscar já retorna um objeto do tipo postagem. A gente observar lá, ó, o buscar ele retorna um P. E P é o que? P é um new postagem. Então ele já retorna um objeto do tipo postagem. Então este método vai retornar para cá. E este método vai pegar o retorno do método buscar do DAO e vai retornar também para quem chamar ele, tá? A mesma coisa para o buscar todos. O buscar todos do DAO retornava um array de postagens. Então aqui nesse momento eu tenho um array de postagens que eu também vou retornar para quem chamar este método buscar todos da minha classe de controle, tá? Então os nomes são iguais, mas acontecem alguns retornos. Eu retorno desse método do down para este método do buscar todos do controle, que também vai retornar para quem chamar ele, tá bom? Então quando a gente usar esse buscar todos, provavelmente lá no view, ou então em rotas,
né? Na verdade. Então não é o buscar todos lá do DAO, é o buscar todos do controle que faz a chamada buscar todos do DAO. A gente não tem acesso ao DAO lá do view. A gente chama os métodos de controle, ok? Beleza, vamos prosseguir. Já vimos aqui todos os métodos da classe postagem controle, né? Construtor, os métodos, os arquivos que são necessários que foram incluídos. Vamos agora entender o arquivo de rotas, tá? O arquivo de rotas é o que faz a interface direta entre a camada view e a camada de controle. De acordo com o que o usuário quiser fazer pela view, ele vai chamar os métodos corretos na classe de controle, tá? Então também preciso do postagem e também esse postagem controller que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então como é que vai funcionar aqui agora? Então aqui já está mais ligado a view. Então eu vou ter que ter um input lá na minha view que indica que ação que eu quero fazer, tá? Esse input normalmente vai estar setado, mas é bom verificar se ele está setado, né? Porque o cara pode acessar o arquivo de rotas diretamente, então se não tiver setado a gente não vai fazer essas operações, senão vai dar um erro. Então eu vou criar um objeto do tipo postagem controller para que eu possa chamar esses métodos: buscar todos, buscar, apagar e salvar, tá? Então, cria um objeto do tipo postagem controller chamado controller. E agora, de acordo com a ação passada, ou seja, preenchida em um input da minha view, quando eu chegar aqui em rotas.php, de acordo com o valor que esteja preenchido neste input, que pode ser salvar, apagar, buscar detalhe, buscar edição ou buscar todos, eu vou fazer um conjunto de operações. Se eu chegar aqui nessa rotas.php com o campo de ação, com o campo com nome ação, preenchido com o valor salvar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o controlador salvar, tá? Então salvar, a gente viu que ele pode fazer duas operações, né? Ele pode atualizar ou criar. Então, quando é que a gente vai chamar esse salvar? Quando a gente estiver numa tela chamada Edit View. Quando a gente estiver em Edit View, que a gente vai ver lá na frente, a gente pode estar nela de duas formas. Ou pode estar porque na tela principal o usuário clicou em criar uma nova postagem, só existe um único botão criar uma nova postagem, ou o usuário pode ter clicado em um dos botões na frente de cada registro. Na frente de cada registro vai ter um botão editar esse registro, editar. Então vai ter vários botões de edição e um único botão de criação. Em ambos, se ele clicar, ele vai ser direcionado para a tela Edit View. A diferença é que se ele clicou em criar, então não existe um ID, tá? E vão vir os campos todos em branco. Se ele clicou em editar, aquele registro já existe e os campos vão vir todos preenchidos com o registro no qual ele clicou em edição, em editar, tá bom? Então, quando ele clicar em salvar, a gente vai redirecionar, vai chamar o salvar, né? Que se existir um ID, ele cria um registro. Se existir um ID, ele atualiza um registro. Se não existir, ele cria. E logo após o salvamento, a gente vai redirecionar para a tela principal. E o index a gente vai ver lá quando estiver na classe view, que automaticamente ele redireciona para um mostrar todos, tá? Onde ele vai mostrar todos os registros. Quando a gente acessar a página principal, sempre é mostrado todos os registros por um redirecionamento. Se for chamado apagar, a gente vai proceder com o apagamento. Então, a gente vai pegar só o ID, não vai precisar pegar todos os campos. A gente só precisa do ID para apagar. A gente vai pegar só o ID e passar para o método apagar. Esse método apagar é de controller. Todos os métodos aqui é de controller, que agora eu já não tenho mais acesso a DAO. Quem tem acesso a DAO é postagem controller. Então eu chamo o apagar de controller, que vai chamar o apagar de DAO. Lembrando que o apagar de DAO não recebe um ID como está ali, recebe um objeto do tipo postagem, tá? Então vai chamar esta função de apagar do controller que chama a função apagar do DAO. Beleza. Depois de apagado, redireciona para a tela principal, que vai ter lá um redirecionamento automático para a tela mostrar todos. Tem um buscar detalhe. Então, em cada um dos registros,
mostrados na tela Mostrar Todos, eu vou ter um botãozinho de editar. Eu posso editar cada um. Eu tenho 3 botões na verdade. Cada registro, na frente de cada registro. Eu tenho um botão apagar. Então esse ID eu estou pegando da linha que eu clicar, que é o registro que eu quero apagar. Eu tenho um mostrar detalhes, porque na tela principal não dá para mostrar todos os dados da minha postagem, eu só mostro um dado. E se eu quiser ver mais dados relacionados àquela postagem, eu clico em detalhes. Então é um botão que eu tenho um para cada um dos meus registros. É o apagar, mostrar detalhes e editar. Tá? Então são 3 botões na frente de cada registro, eu tenho 3 botões. E o de criar é um botão só na tela. Então se eu clicar em qualquer um dos editar, eu vou para a tela Edit View. Assim como se eu clicar em criar. Tá? Beleza. Além disso eu posso clicar em apagar, que o apagar eu vou pegar o ID do registro atual e vou chamar o apagar do meu controller. Ou eu posso clicar em detalhes para eu saber todas as informações daquele registro, porque não dá para mostrar tudo na tela principal. Então, se eu clicar em detalhe, eu vou usar o ID do registro que eu acabei de clicar e vou chamar o buscar para buscar todos os dados, todos os campos daquela linha no banco de dados, daquele ID no banco de dados. Então eu busco, a gente vai ver ainda direitinho como é que funciona essa seção. Essa seção é como se fosse uma variável que persiste durante a aplicação. Então eu posso fazer o intercâmbio entre dados da camada de controle e da camada de view por meio dessa seção. Eu starto uma seção, depois eu seto um valor nessa seção. No caso, o valor que eu estou setando na seção é o valor retornado pelo buscar. Então o que eu busquei, eu retorno um objeto postagem, atribuo a uma variável p que é do tipo postagem, e seto ela na seção. Como ela é um objeto, não é um tipo primitivo, eu tenho que serializar. Então, todas as vezes que eu quiser setar um objeto na seção, eu serializo ele. E para eu ler ele lá, a gente vai ver que a gente vai usar o unserialize, que é para deserializar ele. Tá? Então, eu criei uma variável, quando eu faço session e coloco qualquer nome aqui, se não já existia um valor atribuído ao nome postagem, ele passa a atribuir agora. Se já existia, ele sobrescreve. Então, depois de buscar, se ele clicar em detalhe de algum registro específico, vai para uma tela mostrar view, onde ele vai mostrar todos os detalhes daquele registro específico. Tá? Então, buscar edição. Essa ação é executada quando ele clica no edit de algum registro. Então, se ele clicar no edit de alguma linha, de alguma postagem, de algum registro de postagem, o que vai acontecer? Eu vou pegar o ID da linha que ele clicou e vou chamar o método buscar. Então, como é que é um pouquinho... Para editar, primeiro eu tenho que buscar, porque ali não estão todos os dados. Está somente um dado ali na frente para identificar qual registro é. Então, eu pego o ID da linha, passo para o método buscar, faço parecido com o que eu fiz anteriormente, né? Starto uma seção e coloco esse objeto na seção. A diferença aqui agora é que eu vou criar uma nova variável chamada operação, dizendo que eu estou no estado de atualização. Por que isso? Porque a tela que cria o novo registro é Edit View. E a tela que edita o novo registro também, que edita um registro existente, é Edit View também. Então eu preciso saber se eu cheguei no Edit View editando, criando um novo registro ou atualizando um novo registro. Quem vai me dizer isso é essa variável. Se essa variável, a operação, estiver setada com a palavra atualização, eu cheguei em Edit View por meio de uma edição. Então existe algum objeto na minha seção, basta eu lê-lo e preencher os campos da minha tela Edit View com os valores deste objeto. Se eu cheguei nessa tela e não tiver setado essa variável com o valor atualização, é porque eu estou criando um novo dado. Então eu não preciso ler os dados que estão no objeto P porque ele não existe. Tá? Ele só existe se eu entrei aqui por modo de edição, por modo de atualização. Então, se eu clicar em criar uma nova postagem, eu não vou vir para cá. Eu vou diretamente para Edit View. Então, como eu não vim para cá, eu não vou setar essa atualização nessa variável e nem vou chamar o buscar para buscar um registro no banco de dados. Essas operações só serão feitas quando eu estiver atualizando, realizando uma modificação em um registro.
tá? Então, buscar edição só vem no status de edição. Então, lembrando que para cada registro eu tenho 3 botões: apagar, detalhe e editar. Então, se eu clicar em um desses editar, que eu vou vir para buscar edição. Eu vou executar buscar edição. Se eu clicar criar novo postagem, não vou vir para cá, tá? Buscar detalhe também é um botão por cada registro. Então, se eu clicar, ele vai pegar o ID da linha. Então, ambas essas funções são parecidas nesse sentido. E o apagar também é parecido nesse sentido, porque vai pegar o ID da linha que eu estou, da linha corrente, do registro corrente, e vai chamar o apagar. Então, esses três são um botão para chamar uma dessas operações para cada um dos registros, para cada uma das linhas da tabela postagem do banco de dados, tá? O salvar, como eu já falei, é se eu tiver em Edit View ou em Mostrar View, em Edit View mesmo. Se eu tiver em Edit View, eu posso estar no modo de atualização ou de criação. Se eu clicar em salvar, ele vai vir para cá e vai proceder com o salvamento. E lá dentro do salvar eu vou verificar se isso é uma criação de um registro novo ou a atualização de um registro. E tem o buscar todos. O buscar todos funciona parecido com o buscar. Ele chama o buscar todos do controle, que chama o buscar todos do down. O buscar todos do down retorna para o buscar todos do controle, que retorna para cá. E quando retorna para cá, eu jogo numa variável chamada array. E essa variável eu jogo ela na seção. Então eu starto a seção e jogo ela na seção. Como é um objeto, no caso aqui é um array de postagens, eu tenho que serializar ele. Eu serializo, coloco em uma variável da minha seção chamada array e chamo mostrar todos underline view, tá? No final das contas, sempre a gente vai cair em mostrar todos underline view, porque o mostrar só, ou o index só, ele redireciona para o mostrar todos. Beleza? Então, com isso, a gente fecha a nossa camada de controle.